Comprar casa ou arrendar? Eis a questão. E às vezes estes custos ficam esquecidos. E pela minha experiência, isto ainda ronda os 6, 7 mil euros. Vamos comparar os custos a 30 anos e entre comprar e arrendar. Desde já podemos concluir que há vantagens financeiras no que diz respeito ao arrendamento. Quem procura maior flexibilidade, por norma, opta por arrendar. Em Portugal há muito hábito de comprar ou construir a própria casa. Comprar casa ou arrendar? Eis a questão. Bem-vindos de novo ao canal, eu sou a Ela, fundadora do Finanças com Ela, e neste canal falamos sobre investir, poupar e ganhar dinheiro com o objetivo de alcançar a independência financeira. E hoje vamos ver as vantagens e desvantagens de comprar e arrendar casa. Há quem seja a favor de comprar e há quem seja a favor de arrendar. Quem quer atingir a independência financeira costuma defender normalmente que é melhor comprar. Porque alugar casa é deitar dinheiro fora. Mas será que é mesmo assim? E como é que podemos avaliar qual é a melhor opção? Que contas fazer e que critérios é que devemos ter em conta? Excelentes questões. Vamos começar então pelos custos. Vamos ver um exemplo de custos para cada opção. Um dos critérios a ter em conta na escolha entre comprar e arrendar casa é o custo, obviamente. E aqui temos de fazer contas para saber o que é que nos compensa. Mas atenção que há outros critérios também importantes a ter em conta que vamos abordar no final do vídeo. Vamos olhar então primeiramente para a opção de arrendar. E desde já podemos concluir que há vantagens financeiras no que diz respeito ao arrendamento, se tivermos a olhar para imprevistos. Por exemplo, um inquilino paga uma renda mensal e só isso, não é? Sabe com o que contar. Ou seja, se houver algum imprevisto e seja necessário fazer alguma obra, esse custo não é do inquilino, mas sim do proprietário da casa. Então, quem não tem um bom fundo de emergência para fazer face a este tipo de imprevistos, arrendar pode ser uma boa opção. No entanto, por norma, quando arrendamos uma casa, há uma caução a pagar no início do contrato, normalmente no valor de uma renda. O que significa que no primeiro mês é necessário ter então dinheiro disponível para 2 ou 3 rendas. E há quem peça uma caução mais uma renda de avanço e há quem peça 2 rendas de avanço. Depende um pouco de caso para caso. No caso de compra de casa, e vamos assumir que vais recorrer a crédito, implicará teres um montante disponível para dar de entrada e para a avaliação do imóvel, impostos e custos de formalização do contrato. E às vezes estes custos ficam esquecidos e pela minha experiência isto ainda ronda os 6, 7 mil euros, o que é imenso, é assustador. E depois de concretizar a compra, além da prestação mensal a pagar ao banco, que inclui a devolução do dinheiro emprestado mais os juros, ainda existem custos de comissões bancárias e custos dos seguros. Bom, mas vamos então a contas. Eu tirei este exemplo que vamos analisar de um artigo que li no Idealista e o Idealista, aliás, é um dos sites que eu uso quando procuro casa, seja para arrendar ou para comprar. E além de imóveis para comprar e arrendar, eles também têm um blog com artigos sobre estes temas. Então vamos lá analisar o exemplo deles. Vamos comparar os custos a 30 anos e entre comprar e arrendar. Neste artigo eles exemplificam com uma renda mensal de 900 euros. Contam com um custo inicial de 1.800 euros, que corresponde à caução. E depois a tal renda mensal de 900 euros por mês. No total em rendas, ao fim dos 30 anos, o gasto total foi de 320 mil euros. 320.200 euros, assim é que é. Sendo que há um benefício de 15.060 euros fiscal. E isto só se aplica caso haja contrato, claro. Portanto, no final dos 30 anos, gastámos quase 309 mil euros. Agora vamos olhar para caso compremos uma casa. E no caso de compra, as contas são um pouco mais complexas. Neste exemplo, olhamos então para os custos de uma casa de 150 mil euros, também a 30 anos. Neste caso, os custos iniciais, os tais que tens de ter logo disponíveis quando queres comprar a casa, são então a entrada do imóvel, 30 mil euros, neste caso são 20%, custos notariais, 700 euros, IMT, 3 mil euros, imposto do selo sobre a aquisição,
1.200 euros, comissões iniciais do crédito, 800 euros, imposto de selo sobre o crédito, 900 euros, o que dá um subtotal de 36.000 euros. E depois ainda tem os custos subsequentes. Portanto, a amortização do crédito são 120.000 euros, os juros suportados são quase 19.000 euros, o seguro de vida, 12.000 euros, e o seguro de multirriscos à habitação, 6.000 euros. E depois ainda há o IMI, 15.000 euros, e o condomínio, 18.000 euros, o que dá um subtotal de quase 190.000 euros. Então, os custos totais ao fim dos 30 anos, neste caso de compra de casa, são 226.550 euros. Agora, neste exemplo, eles não contaram com imprevistos de obras ou restauros e eu acredito que em 30 anos não podemos esperar que não haja nenhum tipo de obras que seja necessário fazer, não é? Ou algum reparo, ou algum restauro. Portanto, olhando para estes dois custos, com estes dados, sai mais em conta comprar, apesar da diferença não ser muita. Mas outra coisa que não contabilizaram neste exemplo são as amortizações antecipadas que podes fazer, caso tenhas essa disponibilidade financeira, claro, no caso de compra de casa. E ao fazer isso, além de pagares o empréstimo mais rapidamente, pagas menos juros por isso, não é? O que reduz o montante final que vais pagar. Outra coisa que tens de ter em conta ao analisar os custos entre comprar e arrendar é o possível retorno que podes vir a ter no final. Porque no caso do arrendamento, isto é zero, não é? Porque não estás a pagar a tua casa. Ela no final dos 30 anos continua a ser do senhorio. Agora, no caso de casa comprada, ao fim dos 30 anos, a casa é tua. E é possível que tenha valorizado, apesar de obviamente não haver garantias disto. Para saber qual é a melhor opção entre comprar e arrendar, e olhando então para os custos, temos de os dividir em duas categorias. Primeiro, os custos totais e depois os custos iniciais. No caso do arrendamento, o custo total é maior, mas o custo inicial é bem menor. Ou seja, quem não tiver tanto dinheiro para pagar de uma vez só, não é? Arrendar pode realmente ser a opção mais confortável. Ou, por exemplo, para quem não tem tanta estabilidade financeira, porque podes sempre decidir cessar o contrato, não é? E assim deixas de ter essa despesa, no fundo. No caso de compra, o custo total é mais baixo e ainda podes ter uma mais-valia caso vendas por mais, não é, do que compraste. No entanto, é preciso ter um montante elevado disponível para pagar à entrada e os custos associados à compra, claro, não esquecer. Portanto, esta opção faz sentido para quem tem essa disponibilidade financeira e para quem tenha também uma estabilidade financeira que possa mostrar ao banco para conseguir então um empréstimo. E quem tem ainda sempre um dinheirinho também de lado para imprevistos, não é? Que possam ocorrer e que seja necessário pagar. Agora vamos olhar para os outros critérios também importantes a ter em conta na escolha entre comprar ou arrendar casa. Quem procura maior flexibilidade, por norma, opta por arrendar, porque basta dar o pré-aviso acordado no contrato e consegues sair da casa. E atenção que, pelo que sei, de acordo com a lei, o inquilino pode denunciar o contrato após ter decorrido 1/3 do prazo da duração inicial ou da sua renovação, desde que respeite o pré-aviso de 120 dias, se o mesmo for igual ou superior a 1 ano, ou então 60 dias, se for inferior. Caso não queiras ou não possas respeitar estes prazos, podes sair à mesma, claro, mas tens é de pagar ao senhorio as rendas correspondentes ao período de pré-aviso em falta. A não ser, e isto é uma exceção, que a razão da denúncia do contrato seja por uma situação de desemprego involuntário, incapacidade permanente para trabalho ou em caso de morte do próprio ou de outra pessoa com quem vivesse em economia comum há mais de 1 ano. Se tens casa comprada, o processo de venda pode ser mais ou menos demorado. E depende também do mercado, não é? Se calhar até podes vender rapidamente, mas perdendo algum dinheiro. E depois, mais uma vez, há custos associados. Caso a venda seja através de uma imobiliária, a comissão cobrada pela mesma, depois os impostos sobre as mais-valias, caso haja, e se não forem reinvestidas num prazo, e eu penso que seja até 5 anos, e temos que ter isto tudo em conta.
Algumas pessoas preferem o arrendamento porque é um processo bem mais simples do que a compra. O próprio processo da procura de casa é também muito diferente quando vais arrendar ou quando vais comprar, não é? Porque ao comprar a decisão parece muito mais permanente, então acabas por ser muito mais crítico nesta procura. E de certo modo é permanente, é mais permanente, mas pensa também que podes sempre vender a casa. Não precisas de comprar uma casa para o resto da tua vida, não é? Agora, para comprar, e principalmente recorrendo a crédito, é preciso ter algum conhecimento de como funciona o processo. E claro que podes recorrer a uma agência para te ajudar, ou a um advogado, ou a um solicitador, e até recomendo isso, mas mesmo assim convém também saber e estudar bem o processo, não é? Para tu perceberes como é que tudo funciona. Porque isto é meio caminho andado para as coisas não decorrerem mal. Em Portugal há muito o hábito de comprar ou construir a própria casa. E eu acho que é algo que está incutido. E nesta decisão entre comprar e arrendar casa, olha-se muito para os custos, claro, e então a escolha até é óbvia, não é? Neste caso seria comprar. Mas além disso, hoje, pelo menos à data da gravação deste vídeo, as taxas de juro para pedir um crédito à habitação são vantajosas, o que também favorece a compra. Por outro lado, nos últimos anos tem havido uma subida muito grande de preços das casas, principalmente nas grandes cidades e arredores, mas também noutros lados. E isso faz com que muita gente não possa comprar casa nesta fase, mesmo que quisesse, não é? Quisessem. E a escolha entre comprar ou arrendar casa também acaba por ser muito pessoal. De qualquer forma, eu espero que este vídeo ajude um pouco na decisão, pelo menos para pôr os prós e contras na balança. Obrigada por teres assistido a este vídeo e já sabes, se quiseres saber mais sobre investir, poupar e como ganhar dinheiro, subscreve-te a este canal.